Oi, E aí, galera? tudo bem? Nós vamos estudar hoje a nossa lição número 3 com o tema. Israel toma um remédio. E aí, nós antes de começarmos a lição, gostaríamos de convidar você para estar orando, tudo bem? Então feche os seus olhos aí para a gente falar com Deus. Querido Deus, Pai amado de misericórdia, muito obrigado, Pai, por mais essa semana. O Senhor possa, por favor, estar nos ajudando a entender essa lição e trazermos isso para a nossa vida. O Senhor deu um recado importante para Israel e eu sei que o Senhor tem um recado importante para cada adolescente aqui. Por favor, esteja com ele. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada a gente estudou sobre o rei Joaquim, que ele recebeu um livro avisando tudo o que poderia acontecer e ele rasgou o livro e queimou. Na lição dessa semana a gente vai ver que não teve jeito e Israel precisava sofrer as consequências de tudo que eles já tinham plantado. E então, como um pai amoroso que às vezes deixa que a gente quebre um pouquinho a cara, Deus deixou que eles colhessem o que eles plantaram. Então, olha só, a história começa falando que o povo de Judá ele foi levado como cativo pelo povo da Babilônia. E aí a gente entra na história de Nabucodonosor, só que não entra falando tão fundo ainda sobre Nabucodonosor, mas ali mostra a primeira vez em que ele aparece. Era o primeiro reinado de Nabucodonosor e era o quarto de Joaquim, né? E mesmo Nabucodonosor mostrando toda a sua grandeza, Joaquim não abaixou a cabeça. E o que aconteceu? Ele foi levado com correntes como cativo. Ele acabou vendo ali a morte de seus filhos. Mas antes disso acontecer, o povo de Israel tinha sido avisado de que eles seriam presos como cativo. E eles ouviram? Não. Então, olha só, Jeremias, ele foi dar essa dura mensagem para o povo e como modo de representação, ele colocou um jugo sobre os seus ombros para mostrar que ali eles ficariam presos como cativo durante um período de 70 anos. E surgiram falsos profetas, entre um deles foi Ananias, falando que era exagero de Jeremias, que Deus já tinha se arrependido dessa profecia e que ele ia dar só 2 anos aí de castigo e que depois eles poderiam voltar à vida normal deles. Mas não, Deus tinha falado totalmente o oposto, que demoraria 80 anos, que ele queria que o povo, enquanto estivesse cativo, continuasse sua vida normal com os babilônicos, que continuasse do jeito comum, né, orando, pedindo para que voltasse a orar, né, para ele, falar com ele novamente, ensinar o povo ali. E o povo ficou meio dividido, mas no final acabou ouvindo Ananias. E Ananias, tão impertinente, tão ignorante, ele quebrou esse jogo que estava nas costas de Jeremias. E o que aconteceu? Deus ficou muito irado. E aí Jeremias profetizou para Ananias falando que ele morreria naquele ano por ele estar contando mentira para as pessoas. E aí Jeremias ele trocou aquele jugo que ele tinha de madeira que tinha quebrado, né, por um de ferro, para mostrar que o castigo de Deus estava apenas começando. E aí eles foram levados, né, como eu já tinha falado no início da história, foram levados como cativos para a Babilônia. E aí eu esqueci o resto. Aí o rei da Babilônia, ele não estava sendo ruim, ele deu oportunidade. Então a mensagem que Deus mandou através de Jeremias é que eles cultivassem lá, que eles se casassem, que eles vivessem uma vida normal respeitando o rei da Babilônia, porque assim, Deus usou o rei da Babilônia para trazer o castigo, mas assim, Deus até que foi amoroso e generoso, porque depois de toda a rebeldia, depois de tantas oportunidades que Deus deu pro povo, ele podia ter sido muito drástico no castigo. Ele simplesmente falou, vocês vão ficar 70 anos nessa terra como cativos, e se vocês voltarem para mim, vocês vão ficar livres e tá tudo certo, é só para vocês aprenderem a lição. Mas não, eles preferiram dar ouvidos a Ananias, que falou que é só mais 2 anos, vocês saem e vocês devem se revoltar contra o rei. Não construam casas, não se casem, porque vocês vão sair daí. Então, tipo, eles não deram ouvido, não aceitaram o castigo. É igual um filho rebelde que não aceita a repreensão.
e infelizmente eles não se voltaram para Deus. Então a gente sabe que o povo acabou depois de um tempo sofrendo na mão de Nabucodonosor por conta disso. E uma das curiosidades que a lição conta é que nessa época Daniel também estava lá, e por conta de Daniel mostrar o Deus dele de uma forma tão boa, Nabucodonosor era bom com o povo. E o rei que estava em Judá nesse período, que era Zedequias, se ele tivesse ouvido, ele podia ter sido um bom testemunho, assim como o povo podia ter sido um bom testemunho naquela terra. Só que eles não quiseram ser um bom testemunho para as outras nações. Então, assim, nessa lição a gente aprende várias coisas que nós às vezes não reparamos, né? A primeira é que todo remédio, às vezes aquela lição, ela pode ser ruim. Algumas são doces, são fáceis de levar. Mas ninguém olha e fala assim, nossa, vou tomar um remédio, que maravilhoso. Algumas coisas são ruins e nós precisamos passar por essa situação. É triste ouvir isso, mas a nossa vida, infelizmente, sendo essa montanha russa, existirão momentos em que serão maravilhosos e momentos que serão ruins, né? E a gente tem que estar preparado para tudo. Outra coisa que a gente pode perceber também é que nós precisamos estar ligados a Deus. O povo de Israel sofreu muito porque eles viviam num momento de idolatria. Então tinha momentos em que eles voltavam para Deus, daqui a pouco se afastava, ficava nesse vai e volta, né? E a gente percebe que é uma coisa que não compensa, porque Deus ele tem planos maravilhosos para a vida de cada um de nós. E aí, na lição de sexta-feira, ele fala uma coisa que é interessante. Entre alguns comentários ali, ele fala que um maestro, ele geralmente fica de costas para a plateia. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu quero fazer uma diferença, eu quero isso. Mas, às vezes, o seu melhor show, a sua melhor apresentação, você vai estar de costas para as pessoas e você nem vai ver a reação delas. O importante é nós deixarmos sermos usados. O povo de Israel era o escolhido de Deus desde o princípio dos tempos, mas ele foi negligente e ele preferiu se voltar contra Deus. Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa, porque Deus ele tem os melhores planos para você, tá bom? Ok? Beijinho, gente. Até semana que vem.